Marco Aurélio, agora fala para mim da sua infância em Marialva. Minha infância em Marialva foi uma infância maravilhosa, como de todo garoto que, graças a Deus, teve muita saúde, né, para poder brincar, correr, jogar futebol, fazer as peladinhas nos campos que antigamente existia, mesmo nas cidades pequenas, não, evidentemente que não eram campos de uma não tinha grama, né, Marco? Não tinha grama, não tinha nada. Eram quintais, os grandes quintais das casas, a gente fazia um campo de futebol, terreno baldio era um campo, e eu sempre gostei muito de ficar no gol, mas não foi por vontade própria, é porque eu não jogava absolutamente nada em outra posição. Então as pessoas, quando eu chegava para fazer hoje pelada, quando eu chegava as pessoas já diziam, os meninos, meus amigos, meus colegas, já diziam, você vai para o gol, você vai para o gol. Então não tinha uma outra opção a não ser ir para o gol. Então, comecei a ir para o gol e comecei a gostar, e acabou dando no que deu. Agora vamos falar do teu nascimento em Marialva. Queria que você falasse da tua família, que ano você nasceu, alguma particularidade, os irmãos. Fala pra gente dessa família pioneira da cidade de Marialva. Meu pai chegou em Marialva mais ou menos em 1939, eu nasci em 1940, portanto vou fazer agora 85 anos. Meu pai foi o primeiro farmacêutico, que na verdade as farmácias naquela época não existiam. Então a medicação que vinha via férrea para Maringá, ou melhor dizendo, para Mandaguari, que Maringá veio depois ainda, né? Via ferra, os balcões da farmácia eram feitos de caixotes que o meu pai recebia com a medicação. Mas chegou a ser o primeiro deputado. Como é que era o nome do seu pai? Francisco Silveira Rocha. E a mãe? Raquel Saldanha Rocha. E chegou a ser o primeiro deputado da região, né? Desde Mandaguari até as barrancas do Rio Paraná. Então, o nascimento foi um negócio engraçado, porque como naquela época não existia nem parteiras tinham na cidade. Então, meu pai, com todo o cuidado que ele sempre teve, ele não tinha muita alternativa, pegou a minha mãe e foram a Pucarana de jipe, porque naquela época também não existia asfalto, só buraco, barro, terra. E de lá eles pegaram um trem e foram para São Paulo. Minha mãe grávida, né? Nasci então em 1940 em São Paulo, 10 dias depois já estava de volta em Marialva. Você então, eu e meu irmão gêmeo. É bom lembrar que você é gêmeo do Marco Antônio. Marco Antônio, né? Então, quando as pessoas dizem assim, você nasceu em São Paulo? Sim, nasci em São Paulo. Mas, na verdade, eu me considero como se tivesse nascido mesmo em Marialva. Que sou, na verdade, meu íntimo é marialvense, sou marialvense, sim. Né? Então, foi isso que aconteceu. Sim, aí você, além do Marco, você tem outros irmãos? O Marco Arthur, né, que faleceu já há uns 3 anos, mais ou menos. Tem uma irmã, a Márcia Aparecida, e a nossa família ficou restrita a esses irmãos. Você e o Marco Antônio, né? E o que é interessante, tudo é com mar, né? É Marco, 2 Marcos, tem a Márcia e o outro Marco também. Tudo MA. O Marco Arthur foi professor durante muitos anos em Marialva. Ele era chamado de professor, o apelido dele era Tuta, era chamado de professor Tuta. Então, em Marialva, a família realmente pioneiríssima. Lá nós temos um grande colégio, que é o melhor colégio de Marialva, que leva o nome da minha mãe, em homenagem à minha mãe, chama-se Colégio Juraci Raquel Saldanha Rocha. Nós temos uma praça linda, maravilhosa, ao lado da catedral, da nossa igreja em Marialva, na frente da prefeitura, que lá tem um busto do meu pai, com o nome do meu pai, Francisco Silveira Rocha, e o Marco Arthur, professor Tuta, que militou a vida inteira
na questão da educação, tem um museu que leva o nome de Marco Arthur Saldanha Rocha. Eu costumo brincar, né? E dizer assim, pô, e eu como fui jogador de futebol profissional, tal, levei o nome de Marialva para tantos e tantos lugares do mundo todo, aí, de repente, se os caras esperarem eu morrer, vão dar o nome do estádio, ou algum campinho lá com o nome de Marco Aurélio. O seu pai tem uma relação com Maringá, né, Marco? A respeito de uma lei, né? Eu queria que você me delineasse sobre essa lei aí, explicasse para a gente. O papai, em 1954, ele foi quem, em 54, criou o município de Maringá. 52, Marco. Perdão, 52. 52. É uma lei do meu pai, que fez a independência política, né? O desmembrou, né, de Mandaguari. A Mandaguari. Perfeito, legal.